Olá, você que está assistindo esse vídeo. Gostaria de compartilhar algo de Deus com você. Sabe, lendo eu o livro de Jonas, quando me deparei no capítulo 2, no versículo 2, no que fala sobre a oração de Jonas, algo me chamou muita atenção. Jonas diz no versículo 2 que na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouvistes a minha voz. Amados, para quem sabe a história de Jonas, o Senhor chamou a Jonas e ordenou que fosse até a cidade de Nínive e pregasse contra ela, pois a maldade daquele povo tinha chegado aos céus. Jonas, pois com medo daquele povo, fugiu do Senhor. Pegou uma embarcação e adentrou-se mar adentro. Mas chegou em determinado tempo em que veio uma grande tempestade. Os marinheiros não sabiam o porquê tamanha reprimenda naquele momento. Então começaram a clamar cada um ao seu Deus e nada o resolvia. Foi quando resolveram tirar sorte. E a sorte caiu a Jonas. Então Jonas foi interrogado e foi neste momento que ele diz que fugia do Deus Altíssimo. Então eles ficaram temerosos em que fazer com Jonas e chegaram ao bom senso de que deveriam lançá-lo no mar adentro. Então assim o fizeram, lançaram a Jonas em mar aberto. Porém, Jonas foi engolido por um grande peixe. Dentro daquele peixe, o Senhor o preservou durante 3 dias e 3 noites. Jonas não sabia mais o que fazer. Estava aflito. A sua alma estava desfalecendo. Foi quando, em sua oração, ele disse essas palavras relatadas no versículo 2 do capítulo 2. Mas o que me chama a atenção é o versículo 7 desse mesmo capítulo, quando ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. Amados, depois de ter passado 3 dias e 3 noites naquela escuridão, apertado dentro do ventre daquele peixe, ele já estava sem força, desmotivado. Ele lembrou do Senhor. E o Senhor ouviu a voz dele, ouviu a oração dele dentro das entranhas do peixe. E o resgatou de lá. E ele saiu intacto, sem nenhum arranhão, inteiro daquele lugar. Amados, Mateus capítulo 8, versículo 23. A Bíblia diz que Jesus, após ter posto os seus discípulos à prova, entrou em um barco. Juntamente com Jesus fora os seus discípulos e adentraram o mar adentro. Só que, estando Jesus dormindo, em determinado momento, houve uma grande tempestade. O barco praticamente estava indo à deriva. De sorte que era varrido entre as ondas. Os discípulos, desesperados, sem saber o que fazer, e vendo eles que Jesus estava dormindo, o clamou, acordando a Jesus, dizendo: Mestre, salva-nos, pois perecemos. Jesus então se levanta. Em poucas palavras, repreende aquela grande tempestade. E houve uma calmaria naquele exato momento. E depois disto, houve paz, alegria, muita bonança, pois Jesus resolveu o problema que eles estavam vivendo naquele instante. Amados, e qual é a reflexão dessas duas mensagens? Eu quero focar aos irmãos a parte de lembrar do Senhor, que está lá no livro de Jonas,
capítulo 2, versículo 7. Muitas das vezes nós clamamos, buscamos ao Senhor quando estamos vivendo ou passando por alguma dificuldade, por alguma turbulência. Raramente clamamos ao Senhor antes. E eu digo, isso não tem causado uma sensação legal ao Senhor. Pois o nosso Deus, nosso Jesus, Ele deve ser lembrado antes, durante e depois de qualquer adversidade. Jesus deve ser lembrado por nós a todo tempo. Nós devemos estar em constante oração com o Senhor, dialogando diariamente com o Senhor. É claro que se nós estivermos passando por alguma dificuldade neste momento, conforme o Senhor livrou a Jonas das entranhas do peixe, no qual o Senhor repreendeu aquela tempestade, daquele barco, no qual eram de tripulação os seus discípulos, o Senhor pode neste momento resolver a sua turbulência. Essa que você está passando neste momento. Talvez a sua dificuldade, meu irmão e minha irmã, seja de saúde. Talvez você esteja enfrentando agora uma enfermidade no qual os médicos já não sabem mais o que fazer. Clame ao Senhor e Ele pode todas as coisas. Talvez a turbulência que você está vivendo agora seja no seu casamento. Clame ao Senhor para que faça parte do seu relacionamento. E o Senhor entrará com providência, meu irmão e minha irmã, no seu marido e na sua esposa, no seu casamento. Ele pode todas as coisas. Talvez você esteja passando uma provação ou uma turbulência tão grande na sua área financeira. Não sabe mais o que fazer. Dívidas em cima de dívidas. Problemas em cima de problemas. Talvez até o seu relacionamento com o seu patrão está difícil. Talvez você seja o próprio patrão e não está tendo um diálogo legal com seus funcionários. As coisas não estão acontecendo conforme você queria. Clame ao Senhor para fazer parte do seu negócio e Ele ajudará você, meu irmão, e a você, minha irmã. Mas uma coisa eu digo para você sem medo de errar. Jesus deve ser lembrado em constância, antes, durante e depois de qualquer adversidade que possa passar sobre sua vida. Jesus quer fazer parte em todos os eventos da sua vida. No livro de Apocalipse, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei eu em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer fazer parte, amados, da sua vida. Talvez, se você clamar ao Senhor antes de qualquer turbulência, ainda que você passe por ela, estando Jesus junto, nada vai acontecer com você. Lembre-se dos discípulos. Eles estavam passando aquela turbulência. Jesus dormia com eles. Jesus fazia presente. O poder de Deus estava presente naquele momento. O poder de Deus estava presente na pessoa de Jesus. E Ele repreendeu aquela tempestade. E eles saíram ilesos, sem nenhum arranhão. Amados, creia no Senhor. Aí você deve estar pensando assim: mas irmão, então quer dizer que se eu chamar o Senhor antes, agora que as coisas estão indo bem, eu nunca vou passar por problema algum? Não, amados, não é isso que eu estou dizendo. Até porque a própria Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo. Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que você vai passar por dificuldades do mesmo jeito chamando a Jesus, mas tem uma diferença, que Jesus vai pelejar com você. Você, amado, vai lidar com a área física, naquela turbulência, naquela adversidade, naquela dificuldade. Jesus, então, estando Ele presente, a área espiritual deixa com Ele. Ele resolve. Na área espiritual, Jesus resolve.
É claro que tem coisa que tem que ser você que tem que fazer. Mas a parte que depender do Senhor, você pode ter certeza que se você clamar a Ele, Ele fará. Então quer dizer que eu não vou sofrer, que eu não vou sentir dor nas minhas enfermidades? Não. Lembre-se o que passou o apóstolo Paulo. Após sobreviver um naufrágio, para se aquecer do frio, ele passou a recolher umas madeiras para fazer uma fogueira. Dentre aqueles a madeira, tinha uma serpente que a sua picada era fatal. A serpente picou a Paulo. As pessoas que estavam ao redor falaram: agora ele vai morrer. Certamente esse homem estava em pecado. Essa serpente, ela é mortífera. O veneno dessa serpente é fatal. Ei, apóstolo Paulo não morreu por isso. Mas a Bíblia fala, não fala nenhuma parte você vai achar que apóstolo Paulo não sentiu a dor. Ou seja, você pode sentir a dor, mas você não vai morrer por isso. Você vai passar pela turbulência, você vai ter medo, você vai sentir dor, aflição, mas tenha de bom ânimo. Estando o Senhor junto, o Senhor vai resolver esse problema e você não vai perecer. Essa é a palavra de Deus que eu trago para você esta noite. Creia no Senhor. Clames a mim e responder-te-eis. Anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O Senhor quer revelar coisas grandes, meu irmão e minha irmã, na sua vida. Mas depende de você clamar a Ele. Lembre-se, não lembre do Senhor apenas em momentos de aflição e de adversidade. Lembre-se do Senhor a todo o tempo, para que Ele possa fazer morada constante na sua vida. Essa é a palavra que eu quero deixar com você, meus irmãos, esta noite. Paz seja contigo. E digo sem medo de errar: Jesus te ama e Ele quer fazer algo grande na sua vida. Basta você entregar o seu coração a Ele. Amém.